Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever aí, deixar o like e comentem o que você achar do vídeo aí, estará ajudando imensamente o meu trabalho. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Continuando a história, o protagonista está planejando lidar com tudo na ordem de prioridade. Ludin tem os olhos nele. Ela se pergunta o que ele está tramando. Ele está resolvendo algumas questões, e ela diz a ele que o professor ainda não falou sobre aquele tópico. Ele pergunta se não pode aprender sozinho, e ela responde que, claro, ele pode, mas se vai aprender tudo sozinho, por que se dará o trabalho de vir a um lugar assim? Han conta que, após as férias de verão, ele teve uma briga com alguém e acabou hospitalizado, perdendo a oportunidade de fazer a prova. Ele diz que, na verdade, é um gênio, mas não era empreendedor antes. Agora, o filho pródigo está de volta, e depois de contar tudo isso para Yun e Ludin, ele deixa a escolha de acreditar ou não nele para eles. Loen diz que não acredita em nada disso. No entanto, Yun a interrompe e diz que acredita em tudo e chama Han de gênio. Ela diz que, quando viu pela primeira vez, soube imediatamente que ele era diferente dos outros meninos e que era um gênio. Han a olha de lado e pensa que ela é um gênio, uma rainha nata brincando com um círculo de gênios ignorantes e finalmente se casando com uma pessoa rica da segunda geração. Ele menciona que o propósito de se aproximar dele também pode ser imaginado. Han aponta a caneta para Ludin e pergunta brincando se ela escreve romances em meio período. Luotin diz a ele que ela tem que estudar, gerenciar a turma e lidar com o trabalho da união estudantil. Han fica desconfiado, considerando as respostas dela como reações em massa que ele nunca ouviu em sua vida anterior. Ele se lembra de que, embora tenha sido enganado antes, as temporadas excelentes de Luotin em todos os aspectos estão em pleno andamento, e não há dúvida disso. Ele também se lembra que ela é uma garota com uma personalidade forte, autossuficiente e disciplinada, o que torna ainda mais difícil ser abordada por pessoas comuns. Han pensava que ela estaria bem depois de se formar, mas não estava esperando que ela tivesse esse lado. Ninguém em sua vida anterior nunca disse a ela para escrever romances, o que é uma prova de que ela é cuidadosa com isso. Ele se lembra de que, naquela época, quando visitou o escritório dela para pegar emprestada uma impressora e ela disse para ele fazer isso sozinho, já que estava com pressa, e também disse para ele não mexer em seus arquivos e saiu, havia uma mensagem na área de trabalho dela. Ele supõe que seja a trombeta que ela usa para escrever romances e assinar contratos. Parece interessante para ele, e ele olha para Luotin com suspense, querendo saber que tipos de segredos ela esconde. Loen está sentada na sala, tentando se concentrar no livro. Por mais que tente, não consegue se concentrar. Ela está irritada e não entende por que não consegue focar no livro. Ela se questiona por que seria guiada pelo nariz daquele garoto. Quando esse cara de repente disse que não a descobriria, HY se levanta e está prestes a deixar a sala. Yun pergunta se ele quer fazer uma refeição com ela na cafeteria. Ele se recusa, dizendo que tem algo importante a fazer, e sai. Yun está triste e abraça Luotin, dizendo que Han é ignorante, e ninguém antes dele nunca rejeitou. Ludin pergunta se ela só quer criar um peixe. Ela bate na cabeça dela e diz que os homens heterossexuais são assim. Han lembra que não tem aula amanhã e vai comprar um computador, um telefone celular e um chip. Ele percebe que o home é bastante caro e que já está com pouco dinheiro. Ele abre a porta de seu dormitório e entra. Os meninos que estão dormindo lá percebem sua presença e ficam assustados ao vê-lo novamente. Ele sai do quarto e ouve um deles dizer que está assustado e quer se mudar. Han sorri e diz que é divertido assustar as crianças. Em 2013, o mercado de produtos eletrônicos offline estava em ascensão. Han entra em uma loja de celulares em busca de um novo telefone, e o vendedor pergunta o que ele quer. Han está falando consigo mesmo e diz que é uma pena que uma cena tão próspera declinará rapidamente em poucos anos. No final, ela se transforma em ondas e é morta na praia. Ele aponta para um celular e diz ao vendedor que quer comprar aquele, e também pergunta em que andar fica a loja da Apple. Han termina de comprar o celular e está no balcão para os procedimentos de pagamento. A atendente pergunta se ele vai pagar com cartão ou dinheiro, e ele responde cartão, entregando-lhe o cartão. Embora o preço seja um pouco alto, nos próximos 1 ano e meio, a relação de desempenho do modelo que ele comprou é a melhor em todos os aspectos. Ele comprou um iPhone 5S da Apple, e os telefones Apple são principalmente usados para trabalho de escritório, bem como uso diário. O plano de comprar um computador mudou, e Han planeja comprar um laptop, já que o mercado está cheio de fraudadores. Han entra em uma loja local e compra um refrigerante, um gelado. Assim que dá um gole, ele se sente refrescado. Han paga $2 por isso, e agora, depois de comprar um laptop e um celular, ele fica com 15 mil, e custará milhares de dólares para se inscrever na autoescola. Ele diz que não pode desperdiçar mais dinheiro e que ainda precisa comprar um cartão de celular e um chip. Ele compra um novo cartão SIM e é orientado a verificar seu cartão. Os gráficos dizem a ele que ele comprou um cartão SIM e que a função de presente de consumo foi acionada. Han fica chocado, pois não viu nenhum presente quando comprou os outros 3 itens. Han verifica os gráficos e pergunta quais são as coisas boas que ele oferece. Os gráficos mostram um cartão telefônico, taxa de contato, bônus alimentação e um bônus de aceitação. Han está olhando para os gráficos que mostram os benefícios que serão fornecidos a ele. Os benefícios são que ele pode escolher o número, se juntará automaticamente à rede, se registrará com um nome real, receberá permissões de nível superior no sistema, sem monitoramento e sem consulta,
Ele coloca o cartão SIM em seu telefone e diz que, desde que o use corretamente, o ajudará tremendamente. Ele planeja usá-lo como cartão principal. Enquanto isso, Yun e Ludin estão sentadas juntas. Yun pergunta a Ludin o que ela acha de Anli. Ludin pergunta por que ela está perguntando sobre ele e diz que, desde que mora no dormitório internacional, as condições financeiras da sua família devem ser boas. Ela menciona Don Xia, outro rapaz que mora no mesmo dormitório. Também é rico, mas em temperamento inferior a An, exceto por ser um pouco compreensível. Lootin responde que pode ser sua personalidade. O telefone de Lootin toca. É uma mensagem de An, dizendo que é o número do celular dele e o ID do WeChat do líder do esquadrão. Ele pede a ela que tenha cuidado e evite vazar isso. Lootin está confusa olhando para o número. Há um leilão acontecendo para números premium de telefone, geralmente nas mãos dos mais ricos, podendo apenas ser adquiridos por meio de leilões ou aplicativos. An diz que, para uma pessoa conhecedora, esses números não representam apenas riqueza. Por exemplo, o 139 é o primeiro lote de números de celular abertos em 1995, e o 6.666 é o segundo em valor, perdendo apenas para o 1111 e 8.888. Ele diz que as pessoas que entendem as regras automaticamente preenchem suas mentes, sendo perfeito para pretensões. Lootin ainda está confusa. Quando Yun faz um barulho, Lootin pergunta o que aconteceu, e ela responde que viu algo assustador. Yun também pergunta se Lootin adicionou ao grupo do WeChat, mas Lootin não responde e está chateada, falando consigo mesma sobre como esse homem mau está mantendo seu segredo, e ela acabou revelando tudo. Enquanto isso, no dormitório de An, ele está procurando algo em seu laptop com pressa. Ele está procurando por um grupo, digitando o nome, mas a aplicação diz que não encontrou nenhum grupo. An fica chocado e se pergunta se Lootin não formou um grupo para os calouros ainda. Ele pensa que ela teria escrito um novo romance em seus anos de segundo e terceiro anos se tivesse uma base de fãs, provando que ela certamente teria um trabalho de sucesso na época. Ele prevê que em breve haverá uma era de ouro na escrita de web novels, já que a maioria das obras excelentes foi adaptada para filmes e dramas. Ele olha os gráficos novamente e diz a si mesmo que, embora ainda não tenha escrito nenhum romance, com o talento de Lootin e sua previsão de futuro, ambos vão fazer fortuna. Ele tenta novamente e procura por um romance dela. Ele encontra o romance, mas para acessá-lo, precisa responder a algumas perguntas estranhas. Ele questiona se ela está escrevendo romances ou envolvida em algum trabalho clandestino. Ele diz que ter uma namorada inadequada está fora de questão. De repente, ele tem uma ideia e começa a procurar algo novamente. Ele está procurando um romance e digita um nome na barra de pesquisa. O que ele vê na tela o deixa chocado. Ele vê um arquivo que foi enviado após o exame de admissão na faculdade, em 7 de junho de 2023. Ele descobre que há cerca de 6 trabalhos que foram interrompidos ou concluídos antes do início das aulas em 1º de setembro. Ele diz que, de acordo com o temperamento de Lootin, é normal jogar 1 ou 2 livros na rua. Ele diz que ela não desiste facilmente, pois não tem essa mentalidade e habilidade. Depois de um tempo, An entra na sala de aula. Yun, como de costume, acena para ele, e ele se aproxima dela. Enquanto se dirige a Yun, 2 garotas cochicham sobre como Yun quer conquistar An, e a outra a chama de uma tola. An não esperava que Yun estivesse tão interessada nele. Ele vai e se senta ao lado dela. Yun informa Lootin sobre a chegada de An, mas ela o ignora completamente. An percebe que foi ignorado e diz a si mesmo que, como ela está ignorando as pessoas, ela deveria aproveitar o último momento de orgulho dela. Ele diz que a isca foi lançada e agora só espera pela captura. An olha para um casal sentado a alguma distância. Era Daranshi e Fong Fe. Apesar de estar em um relacionamento com F, ele está mais interessado em Lootin. E no final, ele se casa com Yun. Fang F inicialmente tinha uma queda por Lui, mas Lui é o capitão do time de lambidas de cachorro de Yun. Ele também diz que Yun e F se odeiam, mas que Lootin e Yun parecem ter uma boa amizade, referindo-se a elas como irmãs plásticas. A emocionante vida universitária acabou de começar. An está no telefone quando Yu o interrompe e pergunta sobre seus planos da tarde. Ela reclama que An não a manda mensagens, e ele diz que estava lendo no dormitório e não prestou atenção ao celular. G e SH estão conversando. SH diz a Y que não há comparação entre ele e eles. An ouve tudo e diz que isso é exatamente o que ele esperava de um grande amo G. Ele também menciona que não há oportunidade para as pessoas nojentas perderem de repente. Yun pergunta a An se ele quer ser um estudante transferido, e os alunos sentados em frente a ele se viram e o encaram. An pergunta a eles o que estão olhando com raiva e diz que os exames para os estudantes transferidos acontecerão em maio do próximo ano. Yun diz que ainda é cedo e que, ao se preparar cedo, An pode ter uma chance maior de passar nos exames. X se vira e pergunta a X se ele quer fazer o exame, e ele responde negativamente, dizendo que só de pensar é um desperdício de tempo, pois ele sabe que não vai passar no exame. X diz a ele que ainda há mais da metade de um ano e que não custa tentar. Ela responde que se gabar é sempre fácil e também menciona que seria constrangedor se ele falhasse no exame. Sherry diz que é isso que ele disse,
que não é como se ele não tivesse que trabalhar depois da formatura e é inútil testar essa coisa. Fai ouve isso e está com inveja dele, imaginando como seria confortável nunca ter que trabalhar novamente. Um garoto ao lado de Shi pergunta se a casa dele tem 4 suítes, todas no círculo interno. Shi pergunta a quem lhe disse que sua casa tem 4 suítes, e ele diz que há 4 unidades no prédio, esticando os braços na sala de aula. Os alunos estavam cochichando sobre o quão rica é a família de Sherry, e um deles diz que, como sua família possui um prédio com 4 unidades no círculo interno da cidade, eles devem ser bilionários. Uma garota se vira e pergunta a Sherry sobre a distância até sua casa. Yun está maravilhada e diz que a família de Sherry pode ganhar muito dinheiro apenas alugando. An pergunta chocado sobre o prédio de 4 unidades de Sherry. Shi responde que não é tão caro e que, depois de trabalhar por 2 anos, ele finalmente pode se dar ao luxo de alugar um quarto em sua própria casa. An pensa consigo mesmo que Shi é realmente um empreendedor. O desenvolvedor forneceu à sua família um total de 4 prédios de unidades. Ele sabe que é uma compensação conjunta para todos os parentes se reunirem e que não pertence a SHY. São 8 casas particulares de tamanho médio com uma pequena loja. An também menciona que seus pais aproveitaram a oportunidade para abrir um pequeno supermercado. An se pergunta como Shia pode se destacar de forma tão incrível, olhando para Luotin e dizendo que em comparação com essas pessoas, ela desperta mais interesse. Ela olha para SHY e diz que, embora a família de SHY seja rica, considerando todos os outros aspectos, a pontuação geral ainda é péssima. Ela diz ainda que pode ser considerado um lixo valioso. Então, ela olha para An e diz que ele parece excelente em todos os aspectos e parece que eles realmente não são da mesma faixa etária. Ele é calmo. Ela dá a ele 0,5 pontos por sua personalidade calma e 0,5 pontos por sua aparência atraente. Ela acena para An e pergunta se ele está pensando nos estudantes transferidos. An diz que falará sobre isso mais tarde. Fai pergunta a Xiai para onde ele vai fazer a prova. Fai, em sua mente, conversa consigo mesmo e percebe como o comportamento de An estava fora de tom durante toda a aula de finanças. Ela também menciona que não tem interesse em seus colegas de classe e duvida que An queira ficar na universidade por muito tempo. E pergunta a An se ele terminou com matemática avançada. Ele responde que não se importa com isso, agradece por sua preocupação e diz que ela está fazendo perguntas sem sentido. E se pergunta que tipo de matemática ele deveria estudar se não quer fazer a prova de transferência. Ela comenta que a escola deles pode usar isso novamente e pergunta por que ele não gosta de falar com as pessoas. An fica em silêncio, esperando exatamente isso de Yun, e diz que isso está fazendo considerá-la uma inimiga. Ele gosta de assistir essas crianças jogarem. Shui pergunta o que aconteceria se ele jogasse junto com An. Yun diz que ele não pensa em nada e que seria embaraçoso dizer isso. Shi corta a conversa e pergunta se An tem ambições mais elevadas e não quer revelá-las antecipadamente. SH pergunta a An se ele quer ir para a universidade de Fuji ou Gadon. An responde que os detalhes precisam ser considerados novamente. Shi e F estão prestes a dizer algo quando ela os corta e diz que aposta com An que, se ele passar na prova de transferência, ele comerá 1 quilo de comida de Yun. Yun fica irritada e o chama de nojento. An diz que o que ela acha bonito é só abrir a boca para comer e beber, sem perguntar se as pessoas estão dispostas a lhe dar comida. A declaração de An choca a todos. Até mesmo Ludin cospe água pela boca. Yun está zangada e não tão feliz. Grita o nome de An em voz alta. An fica um pouco assustado e diz que ela começou e não deveria estar gritando com ele. Ela grita com An e diz que ele não tem permissão para ser tão nojento quanto Shi. Uma das garotas pede a Shi para parar de ser tão baixo. E o outro aluno diz que An Lei é muito engraçado. Ela ouve os dois e fica horrorizada com os padrões duplos de sua colega por chamá-lo de Alô e dizer que An é engraçado. Shi vira-se e analisa a situação, vê que Yun está tímida de repente Lutin está sorrindo felizes. Ele não quer ser comparado a ele e diz que, se ele não tem uma namorada, não pode arrumar uma. Ele diz que sua casa não é muito longe da Universidade de Fuji e que deveriam deixar passar na prova primeiro, e ele cuidará de alugar uma casa fora do campus. Ele diz que, quando chegar a hora, haverá morar em sua casa, e que vai dispensar o aluguel dele por 3 anos. Ele também aponta o dedo para ele e diz que ele tem que se esforçar e o adverte a não ousar se inscrever. An pergunta se ele quer animá-lo. Ele diz que falará mais tarde, já que 12 faculdades e universidades não abrem cursos relacionados a finanças e é chato. Ludin olha para ele e se pergunta se ele ouviu a parte em que Xiai disse sobre o aluguel. Ela não pode acreditar nisso. Questiona como ele não pode ouvir ou se é apenas que ele não se importa. Os alunos começam a fofocar sobre o exame de An e a interferência de Xiai. Eles estão confusos sobre por que Xiai estaria tão preocupado com o exame de An. O outro responde que é apenas porque ele não pode ver alguém melhor que ele. Ludin ainda olha para An com um sorriso no rosto, elogiando-o, dizendo que sua base não é ruim, sua capacidade de aprendizado é forte. Com essas habilidades, deveria ser fácil passar no exame de transferência. An fica chocado que Ludin tomou a iniciativa de elogiá-lo e estabelecer uma escada para ele descer. Ele diz que essa bela fria mudou sua personalidade. Shi está com ciúmes de como o monitor o elogia tanto. Ele quer ver quão bom An é na matemática de fato. Ele pega o papel de An, onde ele estava escrevendo algo, olha para o papel e diz que são apenas respostas preenchidas acima. Ele diz que ainda não digitou o rascunho.
Então isso não é aritmética mental. Ele diz a todos para fecharem os olhos e diz que também pode fazer. Ludin questiona sua opinião sobre preenchimento aleatório e diz que, se fosse ele no lugar de An, nem conseguiria preencher os valores na fórmula. Fai pega o papel de Xiai e pergunta onde está o processo de cálculo. An pega o papel de volta e diz que o tópico é muito simples e não precisa de nenhum cálculo. É tudo aritmética mental. Fai diz que ele é incrível e que nem mesmo conseguiu entender o primeiro capítulo. Yun diz que An deve ter se esforçado muito e An diz que valeu todo o esforço. Ele diz que matemática nível 3 é pelo menos equivalente ao nível de um estudante do segundo ano no departamento de matemática da CHB. Ele acrescenta que essas perguntas são realmente de cálculo. Yun e F ficam surpresos com o quanto An é esforçado e começam a fazer comentários positivos sobre ele. Ludin chama os dois de News. Duas garotas se aproximam de An e perguntam se podem fazer perguntas a ele no futuro, e a outra diz que também quer fazer a prova de transferência, mas é uma pena que não possa estudar. X está extremamente com ciúmes de An, já que ele é o centro das atenções da turma. Ele diz que An é apenas um pobre rapaz do interior. Ele diz que todos desse grupo de pessoas são apenas uns ou dois defeituosos. Ele também percebeu como Ludin falou por ele por ciúmes. Ele fala com An, desejando-lhe sucesso e querendo que ele encontre um emprego logo, trabalhe duro e dê mais apoio em casa. Ele diz que levará cerca de 10 anos de trabalho árduo e, depois disso, ele poderá pagar a entrada para um apartamento em sua casa. Ele diz que, depois de alguns anos de formatura, o salário estimado não é muito. Ele diz a An para pagar o aluguel e também informa que não há muita água ou eletricidade sobrando. Ele diz que, na pior das hipóteses, ele pode alugar sua casa, e ele fará isso pelo bem de seus colegas de classe. Ela diz que An mora em um dormitório internacional, porque ele estaria com falta de aluguel. An diz que 3,5 anos e 100 mil anos ainda é bastante. Ele diz que todos os prédios de sua família estão no centro da cidade e que não há salário base de 10 mil ou 20 mil. Sendo assim, seria inacessível. Yun se pergunta qual é a condição da família dele. Ela se pergunta se ele pode competir com Xiai. Ludin diz que é melhor lutar e quer ver o quão viciado An é em comer. Ela diz que naquele momento ela pessoalmente vai virar o jogo. An ri e pergunta a Xi que casa e família são tão caras. Xi responde com raiva que todas as casas de sua família são caras. An sorri e diz que pensa no prédio de 4 unidades que toda a sua vila juntou como sua casa. Xi fica ainda mais irritado e pergunta a An sobre o que ele está falando. A situação esquenta, e eles chamam a atenção de todos. An, com um sorriso no rosto, diz que o prédio número 4, no distrito de Shuan Homeland Yamu, é o que ele sabe. Ele afirma que os pequenos arranha-céus e suas casas estão no mesmo elevador. An diz que o apartamento de um quarto tem 42 metros quadrados, enquanto o de 2 quartos tem 64 metros quadrados. Ele conta a Xiai que várias gerações de sua família participaram juntas de batalhas e conseguiram 8 casas no 10º e 11º andar da unidade 1. An revela que mora em 2 conjuntos e aluga outros 6. Ele lembra que há também um conjunto de lojas de 48 metros quadrados que os pais de Xia compraram adicionalmente para abrir um pequeno supermercado. An então pergunta a Xiai qual é o preço médio dos prédios realocados no distrito de Yu este ano. Como ele não se lembra, pede a Xiai que responda. An cruza os dedos e oferece a Xiai outra chance de se expressar. Ele pergunta novamente sobre qual casa é tão cara. Xiai grita com An, apontando o dedo para ele, perguntando se a família de An é rica. An diz a Xiai que sua família pressionou os desenvolvedores, mas a repatriação resultou nesses apartamentos. Ele esclarece que não foi sua família quem tomou a iniciativa, nem foi ela que conduziu o processo. An diz a Xiai que o assunto não tem nada a ver com sua família, eles simplesmente conseguiram um bom negócio. Ele lembra Xiai de que é realmente sortudo e favorecido pelos deuses, mas a riqueza vem das dificuldades da época, e ele deveria ser grato por isso. An aconselha Xiai a não exibir sua riqueza, pois a vida segue a simples regra do olho por olho. Além disso, ele destaca que Xiai não é nada agora e está abaixo do qualificado. Xiai fica chocado e pergunta como An sabe de tudo isso. An, sorrindo, diz que está lá para estudar, pois sua família não quer que ele cause problemas e não quer vê-lo sendo intimidado. Ele sugere que, com 64 alunos nesta turma, é necessário investigar quem pode defender e quem pode atacar com antecedência. An aconselha Xiai a ser cuidadoso e garantir que esse tipo de coisa nunca aconteça novamente. Pergunta se Xiai entende, e ele, ansioso, senta-se. O sinal toca, e o professor entra na sala, anunciando que vão estudar microeconomia. Luotin olha para Xiai e depois para An, questionando se a situação vai terminar assim. Em seus pensamentos, ela pondera sobre An, ainda não ouviu falhar, e seu desempenho hoje foi incrível. Ela chama Xia de sem noção e pensa em escrever outro livro onde um presidente dominador se apaixona por ela, com An como protagonista masculino. No entanto, ela se lembra de outras questões e reflete sobre como um homem deve possuir qualidades tanto duras quanto suaves, mantendo um equilíbrio perfeito. Ela elogia o desempenho de An, que é mais perfeito do que ela imaginava. Luotin pergunta a An se ele quer se juntar a ela e a Xiai para almoçar,
convidando-o para a cantina. An recusa, dizendo que a comida na cantina é cara e que ele não pode pagar. Yun fica irritada e pergunta como ele pode comprar um iPhone recém-lançado e ainda não poder pagar a comida da cantina. An responde que usou todo o dinheiro para comprar o telefone e agora só pode comer sujeira. Yun o convida para almoçar, afirmando que é um convite dela. An responde que não tem dinheiro para retribuir, questionando se o convite é real ou falso. Yun fica mais irritada, dizendo que ele não precisa pagar de volta, e tem dinheiro suficiente para tratá-lo por algumas refeições. An olha para Yun, se pergunta se está provocando-a de propósito, e pergunta se seu telefone é ruim. Yun segura o pulso de An com raiva, grita para ele parar de fingir, e diz para ele tentar dar um rosto aos outros. An concorda e sugere que vão almoçar. Ele diz que não tem medo de ninguém. Fai, que está parada atrás deles, ri, e Yun se vira gritando com ela. Fai pergunta por que Yun está rindo. Lootin, a alguma distância, olha para eles e sorri, achando-os engraçados. Enquanto An e Yun estão prestes a sair para o almoço, Lootin está sentada atrás deles, rindo e dizendo a Yun que An disse que era estúpido e que ela pode aproveitar misturando comida e bebida. Yun fica irritada, belisca o braço de An e pergunta se ele fez de propósito, pedindo uma explicação. An está com dor e pergunta por que faria algo assim de propósito. Ele afirma que não é como Lootin e que só come em canenas chiques. Yun fica constrangida, questiona a si mesma se está bem e se arrepende de beliscar o braço de An. Enquanto An passa por ela, é parado por Fai, que diz que não é uma boa ideia comer e beber com Yun. Se fosse, ela mesma o faria. An diz a ela que é um comedor delicado e que, desde que seja perfumado e macio, não se importa com o que ela come. Ele pede a ela que discuta com Yun. An observa Fai e Yun conversando entre si, pensando que com a assistência de Shi, essas garotas estão ainda mais interessadas nele. Ele quer apenas ganhar dinheiro e não terá um relacionamento sério com elas. Ele nota que uma quer amor puro, e a outra quer se casar com um rico de segunda geração. Ele acha que não pode se dar ao luxo de provocá-las. Yun olha para An e comenta sobre seu desempenho anterior, dizendo que para um homem como ele, é natural ser difícil de conquistar. Ela acrescenta que, contanto que a família dele seja rica, o que significa sofrer uma ofensa temporária. Fai a interrompe e lembra a Yun que não precisa comprar produtos de cuidado com a pele para ela. Fai diz a Yun que suas despesas de vida diminuíram e que quer convidar An para o almoço. Yun responde que ainda pode pagar uma refeição na cantina e que também não suporta Fai. Fai ri e diz para não arrastá-la para a pobreza. An olha para ambas e pergunta se estão com fome. Yun pergunta por que An trocou de celular tão repentinamente. An diz que tem medo de a monitora criar histórias sobre ele e que usará esse celular nos próximos 2 dias, talvez até o final. A escola dirá que ele não tem amor pela ex-namorada e que ele já foi machucado antes, quando o monitor entra na conversa e diz a ele que ela não sai contando aos outros sobre isso. Fai pergunta a An se ele já teve uma namorada. Ele diz que não e conta o quão imperceptível era no ensino médio, nunca sendo admirado. Ela o chama de mentiroso, mas An vira e pede para ele repetir suas palavras. SHY rapidamente cobre a boca de X com o rosto e diz que estava apenas contando quão modesto An é. Quem diz que An Lê é muito humilde. F pergunta a An que tipo de garota ele gosta. An repete a pergunta em sua mente e diz que não pensou sobre isso, mas a resposta seria uma que não precisa ser bonita, mas doce e sensata. Ele diz que as visões deles são compatíveis e que ele gostaria de uma garota que se dê muito bem com ele. Yun diz que não é de se admirar que An nunca teve uma namorada e que um homem como ele merece o melhor. An pergunta qual é o melhor, e Yun diz que apenas An pode responder a essa pergunta. Ela diz que tem um tamanho I e pergunta se todos os homens gostam dos grandes. F acha que Yun está certa, diz que o importante é o que An gosta. Embora Yun tenha um busto bonito, ela tem uma boa figura e precisa encontrar outra maneira. Ludin pensa consigo mesma que, embora goste de An, ser inimiga imaginária de Yan e F por nada é muito desconfortável. Ela diz que mesmo que houvesse uma competição, ela não perderia necessariamente. Yun segura os braços de An Lei e diz a ele que quer comer algo, senão toda a comida deliciosa vai acabar logo. Yun corre em direção a An com uma sacola nas mãos. Estão na cafeteria. Yun trouxe algumas frutas para An. Ela o chama e diz para ele comer junto. Ela vê Lujin de pé em um canto sozinha. E Yin começa a pensar nos outros também. An chama Yun e diz que não pode comer as coisas dela de graça, embora não tenha certeza do seu gosto. Oferece a ela um pedaço de bolo, assumindo que ela gosta de sobremesa e diz que tem muitas. Ele mostra a sacola e pede a ela que escolha para si mesmo. Yun e Lu Jin estão olhando para o bolo. Estão animadas. An olha para elas pensando que podem ser bonitas, são tão fáceis de persuadir. An pergunta a Lu Jin se ela quer comer. Diz que o bolo tem manteiga de animal e é muito saudável. Ele pergunta se ela gosta ou não. Diz que se não quiserem, podem devolver para ele, já que esses bolos são caros. Lu Jin começa a comer o bolo e pergunta a An por que ele é tão mesquinho. Yun não entende como An sabia que elas queriam comer esse bolo. Diz que a loja não é barata. An pega seus achis e diz para ela não ser tão educada. F diz que deram pernas de frango grandes e que o padrão deles é bastante alto. Yun se vira para ela e pergunta como ela pode comer tão mal se An é seu convidado. Ela diz que está preocupada que Yun fique pobre, e que, enquanto An precisar, ela está disposta a apoiá-lo até que ele pague suas despesas. An come seus noodles e diz que ainda está errado. Se ele se ater ao seu padrão de hoje, ficará pobre em uma semana. Ele aponta seus achis para Fai e diz a ela que,
para evitar que fique pobre, sairá para comer com Fai amanhã. Fai concorda e diz a eles que alimentará An Li com uma refeição deliciosa. An a chama de heroína que luta pela justiça. In diz a F para fazer o que quiser e que não a convidará mais. F diz que está bem. Foi uma reviravolta. An percebe que é muito parecido com ele mesmo em sua vida anterior. Tudo o que ele tem que fazer é ultrapassar o limiar e olhar racionalmente para as bobagens que fazem. An Li retorna ao dormitório. Seus colegas de quarto estão lá. Ele os cumprimenta e pergunta se eles já comeram. Um deles responde que comerão mais tarde. An pergunta as horas. Seu colega de quarto pergunta se ele já comeu e oferece para comerem juntos. An Li diz a eles que já comeu. Pergunta se eles vão passar a noite fora também. Ri constrangido e diz que a escola é um lugar muito grande. Diz que além de sair e navegar na internet, não há muito o que fazer. An sorri e se pergunta se é assim que a segunda geração rica vive suas vidas, apenas navegando na internet. Ele diz a si mesmo que não precisa se preocupar, pois terá muitas coisas para fazer no futuro. Será mais rico que todos eles. O colega de quarto de An está se apresentando. Diz que seu nome é Sham, é de Nagata. E podem chamá-lo de Chá. Diz que a área onde mora é uma cidadezinha pequena e sua família possui uma empresa de madeira lá. Ele diz a An para avisá-lo se estiver procurando móveis de madeira para decorar sua casa, pois são os melhores. O outro também se apresenta. Diz que seu nome é Jin Yu e todos o chamam de Jin Jin. Ele é de Jianggu e Zhujiang. Sua família possui fábricas em sua cidade natal. Ele oferece um cigarro a An, que recusa e diz que não fuma. E é com ele se quiser. Chá se aproxima de An e coloca o braço em seu ombro, dizendo que fumar faz mal à saúde. Não é algo bom. E que eles apenas fumam por diversão. An se afasta como se fosse um crime assustar as crianças. Ele pensa que sempre é assim e se pergunta qual será o efeito no ambiente unido e amigável no dormitório. Ele diz a eles que, como todos vivem no mesmo dormitório, há algumas coisas que ele não pode esconder deles. Diz que tem alguns problemas de personalidade, como auto-rebaixamento sensato, introversão e infelicidade, sempre em seu coração, e que gosta de se encontrar em um beco sem saída. Ele não sabe como desvendar a si mesmo. Pergunta a ele se os assustou quando estava lendo as escrituras budistas, que é como ele digere seus demônios. Diz que valoriza os sentimentos e que é um pouco diferente, já que agora estão no mesmo dormitório. Também é um destino dado por Deus. Espera ser amigos de verdade com eles no futuro. Chá está assustado. Pensa em An como um cara burro e acha que ele vai mais fundo. Yu também está na mesma condição que Chá. Os problemas de personalidade mencionados por An passam por sua mente novamente. Ele diz a An em sua mente que ele tem tantos bufos. An pergunta a ele se estão ok. Xiai se vira e começa a chorar, chamando por sua mãe e dizendo a ela que quer ir para casa. Depois de um tempo, você e Xiai estão passeando do lado de fora. E você diz que, se não fosse difícil alugar uma casa nas proximidades, ele gostaria de se mudar o mais rápido possível. Xiai diz que acha que An Lei está os provocando, e você concorda com ele até certo ponto, mas ainda acredita que An Lei tem algum tipo de demônio dentro dele, achando-o assustador. Xiai pede para ele parar de ser assim e o instiga a pensar em An como um grande deus que os protege, dizendo que poderão andar ao lado dele a partir de agora. Ele imagina os dois caminhando na frente mostrando sua força, e An Lei caminhando atrás deles com escrituras budistas em uma mão e um martelo na outra. Ele considera sua imaginação como uma imagem majestosa, e você pede a ele para se acalmar, pois eles conseguem lidar com An Li. Xiai diz que podem lidar com ele, mas sua irmã não pode. O nome dela é Jin Shang-Sha. Ele diz que, assim que ela agir, nenhum homem será capaz de resistir. Você dá um soco na cabeça dele e o manda sair, dizendo que mesmo que todos os homens do mundo estejam mortos, ele não permitirá que sua irmã se case com Jarra. Xiai diz que estava apenas brincando e pergunta quando Inarra até apareceu na cafeteria. Enquanto isso, Yun e F estão sentadas uma em frente à outra. Yun aponta o dedo para F e grita com ela. F pede a ela para parar de se retratar como uma coração partido duro. Yun vai até Xiai e conta a ele que tratou An Lei no dia anterior e como ele a usou. An Lei interrompe e diz que realmente comeu ontem, mas não tem uso para ela hoje. Ele se recusa a comer comida de porcelana e diz a ela que, felizmente, ele preparou boas frutas para ela, mas parece que ele estava prestes a ser rejeitado. Yun arranca o saco de frutas de An, ele a acalma e diz que é para ela. Yun pensa consigo mesma que An Lei não soa bem com a boca e que ela precisa ter cuidado. Ela diz a si mesma que, se pudesse pegá-lo, essa cautela pertenceria apenas a ela. An olha para ela e se pergunta o que ela está pensando. Embora ele não queira ter nada a ver com eles, é bom usar isso para simular o pepino ocasionalmente. O tempo passa lentamente com exercícios, estudos e planejamento, e todo o tempo dele passa nesses 3 lugares. An Li vê 3 garotas falando sobre ele. Uma delas pergunta às outras com quem acham que An Li ficará. Uma delas responde de maneira modesta, e a outra assume que talvez ele queira ter relações sexuais com todas elas. An Li se torna subitamente uma celebridade na universidade. Ele se pergunta se pode recusar essa fama. Está sentado em seu quarto quando você o chama e diz que ele e Xiai vão sair de férias. Ele diz a An Li que trará produtos especiais para ele quando voltar. An Li deseja a ele uma boa viagem, percebendo que as férias começam no próximo dia e que os alunos restantes terão uma festa. An está lendo as mensagens do grupo,
e há um conflito entre os alunos sobre o destino das férias. Ele lê todas as mensagens e diz que Lui fala mal. É a primeira vez que há um conflito dentro da classe desde o início da faculdade. Enquanto isso, Luotin está sentado em seu quarto usando uma toalha e envia uma mensagem ao grupo dizendo a todos para pararem com essa bobagem. Ela diz que vão votar para que todos possam sair sem ficar estranho. Ela pergunta a todos sobre o motivo de seu estado desesperado. An está sentado em seu dormitório olhando para o grupo da classe e vê que os alunos ainda estão discutindo. Ele lembra que o motivo da discussão é o mesmo que era na vida passada. Ele se pergunta se Little Cucumber está ocupada conversando entre si no chat privado. Ele se refere a Luotin como Little Cucumber. An pensa consigo mesmo que apenas algumas pessoas em sua classe receberão 3 diplomas, enquanto outras receberão 2. Ele acredita que, onde há sociedade, há pessoas, e que não se pode dizer quem está certo ou errado, e um pequeno erro pode intensificar o conflito entre eles. Ele diz que Luotin gerencia a classe com seu charme e que todos a respeitam, pois sabem que suas palavras podem ser úteis. Mas, nesta situação acalorada, ninguém está disposto a lhe dar ouvidos. An envia uma mensagem ao grupo pedindo a todos para se acalmarem e votarem diretamente, e que a minoria terá que obedecer à maioria. Ele diz que é a primeira festa desde o início da sessão e, mesmo que não tenha interesse no assunto, ajudará se necessário. Os gráficos aparecem diante de seus olhos novamente, e desde que insultou Shvi, seu nível de prestígio aumentou. Ele diz que esse valentão local em sua sala de aula pode ser facilmente suprimido com esforço suficiente. Ele ainda está incerto sobre a família a qual pertence como jovem mestre. Seu telefone toca, e ele recebe uma mensagem de Luotin agradecendo por sua ajuda em relação ao grupo. Ela diz que terão um jantar no Safari Park e depois irão ao Shikumen's em Dundee para passear. Ela também diz a ele que já pagou suas taxas. Em resposta, An pergunta sobre o valor das taxas. Ela diz que não é muito e pede para ele não fazer mais perguntas. An responde com uma mensagem simples, irritando Luotin, que gasta seu dinheiro com um homem pela primeira vez e recebe uma mensagem seca, dizendo que o chat parou. An se pergunta por que o chat parou, enquanto Luotin o chama de cachorro e diz para ele esperar por ela. An diz a si mesmo para esquecer e entende que ela não quer conversar com ele. Ele a chama de Pepinozinho, o apelido que ela usa para escrever suas novelas. Ele lembra que da última vez gastou uma quantia significativa para recompensar as 2 contas que suspeitava serem dos mestres. Ele não pode acreditar que não conseguiu pegá-la. Ele recebe uma notificação de nova mensagem na tela do laptop, finalmente obtendo uma resposta que estava esperando. No entanto, ele não tem certeza se esse autor é Luotin, e descobrirá na próxima resposta dela. An está conversando com sua família ao telefone. Cumprimenta seus pais e pergunta como estão. Ele diz a eles o quão bem está e que está comendo comida deliciosa. Ele também diz a eles que sua altura aumentou 1 centímetro, que ainda tem dinheiro suficiente e que eles devem cuidar de si mesmos. Ele menciona que ninguém o intimidou e que seus colegas de classe foram educados. De repente, ele diz brincando para alguém na ligação calar a boca e chamá-lo de irmão, provavelmente um irmão. Ele diz a eles que não está brincando e que cresceu. Ele se despede e desliga. E um o chama de longe, acena para ele, e An se aproxima dela, e finge cair sobre An e o abraça. An pergunta se ela escorregou, e ela diz que a estrada está muito escorregadia e que escorregou. An sabe que ela está mentindo. Fai pergunta a ela se está indo para casa, e ela pergunta a Yun se ela tem dinheiro suficiente para se sustentar. Yun se vira e diz a Fai que só quer tirar vantagem de sua ausência e que pensa tão alto. An tenta mudar de assunto. Dá instruções para que Xia e Ping vão primeiro. Xia e Ping também estão lá, no entanto. Lui ainda não chegou. Saqueia ondas de uma bandeira vermelha e reúne todos. Ela diz a todos para ficarem perto e que ela comprará os bilhetes do metrô para todos. Ping olha para as pernas dela e elogia-as. An olha para ele e pergunta o que há de tão especial nela. As pernas de Hashi. An lembra que, depois de 1 ano, ela alcançará o sucesso no fitness. Ele diz que, além de ter pernas incríveis, ela tem lordose requintada e cachos nas costas. Ele diz que ela tem o estilo de uma rainha. Luotin chama seu nome e diz a ele que não se importará mesmo se ele se perder e pergunta a ele sobre o que ele está pensando. An responde que está vindo. Luotin diz que está é a atividade de primeira classe e que An também está aqui, então não deve haver problemas. Depois de um tempo, Cher está respirando pesadamente. Ele diz que o metrô estava lotado e essa é a razão pela qual demorou tanto. Ele diz que tiveram que passar por tudo isso apenas para assistir a um macaco. Ping, em pé ao lado dele, pergunta se ele acha que todos são tão ricos quanto ele, com 8 doces em casa. Ele diz que, afinal, é barato, já que o bilhete de estudante custa apenas 65. Cher pergunta se ele está provocando-o e pergunta o motivo de ser barato, dizendo que vai fazer para todos. Ping diz que ninguém está provocando ele e que ele está aqui por vontade própria, não pedindo para ele vir. Ambos começam a discutir, e Shi pergunta aos outros alunos se eles querem brigar. Ping diz para Shi bater nele e diz que quem perder é o covarde. Luotin olha para eles confusa e se pergunta o que os fez discutir entre si. De repente, enquanto Ping e Shi estão brigando, Luotin grita com eles e pergunta qual é o problema. Yun age assustada e se aproxima de An. An diz a ela que está tudo bem e pede para ela soltá-lo, mas ela se recusa. Fai também se aproxima e segura a mão de An, dizendo que também está com medo. An pergunta a elas do que tem medo,
já que brigam o tempo todo. An percebe que tanto Yun quanto Fai estão muito próximas dele. Ele pede para elas soltarem para que ele possa ajudar a resolver a situação. Ambas se recusam e dizem que pode ser perigoso, pois Shi e Ping podem começar a brigar com ele. Finalmente, elas o deixam. An lembra como em sua vida passada elas nem se importavam em olhar para ele, e agora ambas estão fazendo o possível para se aproximar dele. Enquanto isso, Luotin está conversando com Shi, dizendo que eles estão saindo e ele está com hematomas por todo o rosto. Ela olha para An, que se pergunta por que ela está olhando para ele, e ela pede a An para ajudá-lo. An caminha em direção a ela, mas de repente para. Ele se vira e diz que sua barriga está doendo e precisa ir ao banheiro. Luotin se pergunta se ele está brincando com ela. Ela se vira e diz a Joy e Ping para encontrar um lugar onde ninguém esteja envolvido se quiserem brigar. Ela diz para eles pararem de arruinar o humor dos outros alunos e diz a todos para aproveitarem as 2 horas de tempo livre e, enquanto isso, terão uma refeição. Ela sai com raiva. Outros alunos comentam como Shi e Ping são loucos por brigar mesmo em um passeio. Outro diz que também irritaram o monitor. Do outro lado, An está lendo as mensagens de Yun e Fai. Yun diz a ele que está atrás da exposição de elefantes e pergunta se ele quer se juntar. Enquanto isso, Fai pergunta a An se ele sabe onde ela pode trocar de roupa, pois está quente e ela quer vestir algo mais leve. An está irritado. Ele não está agindo como antes. Ele pergunta quem pode lidar com todo esse drama. Ele pensa em recusar ambos. Ele não quer correr o risco de fazer com que Luotin odeie por uma confusão aleatória. Ele diz que ela deve ter resolvido agora e deve ser dada algum tempo para se acalmar. Luotin está irritada com An. Ela pensava que ele ajudaria, mas ele fugiu quando ela pediu ajuda. Ela decide não falar com ele. Seu telefone toca. É ele. Ele envia uma mensagem pedindo a ela para ajudá-lo. Luotin escolhe não responder, mas, por curiosidade, pergunta a ele se algo está errado. An diz a ela que está com dor de estômago e precisa de papel higiênico, pois esqueceu de levar para o banheiro. Esta mensagem de An surpreende Luotin. Ela sorri e diz que An caiu em sua armadilha. An pede a ela que o ajude com uma conversa gentil com o zelador. Luotin responde que se ele está pedindo um favor, ele deve implorar. An a chama de irmã e implora por sua ajuda. Ela diz a ele para pensar cuidadosamente no que ele deveria chamá-la. Ela diz para si mesma que se ele a chamasse de querida pequena fada, talvez ela o ajudasse. An pergunta a ela se chamar de madame não funcionar, e sobre querida. Luotin fica irritada com essa mensagem. An diz a ela que está sem papel higiênico, pois caiu na água. Luotin diz que An deve ter enviado essa mensagem para brincar com ela. Ela pensa que é uma tola por dar atenção a ele. Ela diz que An nem consegue dizer algumas coisas agradáveis para fazê-la feliz. Ela diz que, mesmo quando Yun e Fai estão sobre ele não mostrou nenhum interesse. An se levanta por trás dela. Ele pergunta a ela no que ela está pensando. Ela fica surpresa ao vê-lo. An está segurando um cone de sorvete nas mãos e pede a ela para segurá-lo. Ele diz a ela para comer rápido ou vai derreter. Os anciãos disseram que a literatura deve ser como contemplar montanhas e não apenas achatar. An explica que um artigo que simplesmente coloca tudo de maneira direta e não envolve emocionalmente o leitor é ruim. Ele diz que a mesma regra se aplica ao amor. Ele diz que uma história de amor que não envolve é como um artigo ruim. Deve-se primeiro irritar o parceiro e depois surpreendê-lo para gerar uma faísca. E, através de um flerte emocional, um relacionamento pode ser fortalecido. Ele diz que dominando os métodos para aprimorar relacionamentos e manter a frescura, pode-se atrair facilmente outra pessoa. An tenta dar a Luotin o sorvete que comprou para ela, mas ela continua recusando. An diz a ela para pegar, já que demorou muito tempo para comprá-lo e deve ser delicioso. An diz a ela para pegar e que ele pode ter que voltar ao banheiro, pois seu estômago ainda está revirando. Luotin diz a ele para simplesmente ir se quiser e não deve desgostar os outros. An olha para ela e acha que ela é distante. Ele pensa que seu senso de humor é bastante baixo. Ele diz a ela para pegar o sorvete, senão ele vai enfiar na boca dela. Finalmente, ela pega e pergunta a ele se ele lavou as mãos. Ele responde positivamente e diz que depois foi comprar comida para ela. Ele pergunta pelo que deveria lavar as mãos, já que não tocou em nada desde então. O humor de Luotin é baixo. An está brincando com ela. Ela começa a rir alto. E An pergunta por que ela está rindo. Ela coloca a mão no ombro de An e diz que a piada dele está matando ela, e ela está tentando recuperar o fôlego. Luotin olha para ele e começa a dizer a si mesma que An é sempre tão positivo. Ele até comprou sorvete para ela. Agora ela sabe por que Yun e Fai estão sempre ao redor dele. Luotin acha interessante, embora ele a incomode, mas ela ainda acha que ele é excelente e bastante engraçado. Ela não pode dizer que gosta dele. Ela tem sentimentos positivos em relação a ele e pensa em lhe dar uma chance. Ela coloca o cabelo atrás da orelha com os dedos e fica tímida. An se pergunta por que ela está agindo de repente como se fosse importante. Seu telefone toca, e ele está olhando para os gráficos novamente. Diz a ele que ganhou uma nova habilidade, cujo nível é 1. Já que ele tem quase 180 mil pontos de experiência, ele deveria focar em aumentar o nível dessa habilidade para pelo menos 3. Seus atributos estão no nível 3 agora. Essas habilidades não apenas o ajudarão a conquistar qualquer garota que deseje, mas também a se esconder e testar os outros. An olha para Ludin e pergunta se o sorvete está delicioso,
e ela diz que sim. Ela também diz a ele que o sabor do leite é muito bom. Ele pergunta se ela está sentindo algum gosto além do leite, e ela pergunta que gosto poderia haver além do leite. Anne se inclina e diz o gosto do amor. Ludin o chama de bastardo e pergunta se ele quer morrer. Anne pergunta a ela para onde foi sua mente e o que ela quer dizer com o gosto do amor. Ludin ainda está irritada, o chama de idiota e pede que ele pare por aí. Ela está prestes a se levantar e, ao fazê-lo, colide com uma criança correndo. Ela perde o equilíbrio e cai em cima de Anne. Anne coloca a mão em sua barriga e a segura. Ele diz a ela que o zoológico sempre teve muitas crianças que se movem muito. Ele também pede a ela para ficar calma e relaxar. Ela se vira e diz que ser barulhento para a idade deles é uma coisa boa, mas aqueles dois de sua turma são ainda mais barulhentos. Ela diz que em sua turma há mais esquisitos reunidos do que nessas crianças. Ela acrescenta que também é difícil gerenciar a Academia Nacional de Comunicação, mas acha que ser monitora dessas crianças é fácil. Ela os chama de um bando de arruaceiros enquanto eles começam a brigar mesmo estando ali para se divertir. Anne diz a ela que a energia de uma pessoa é limitada e pergunta se ela entende o que ele está dizendo. Ele diz a ela que a energia limitada significa que alguém só pode fazer tanto em um dia, mas como eles não têm nada para fazer, toda a energia extra é desperdiçada completamente. Ele diz que o motivo pelo qual os estudantes da NAC são fáceis de lidar é porque têm dinheiro para sustentar, a falta de energia deles os impede de provocar uns aos outros. Ele acrescenta que eles são o oposto, pois não têm muito dinheiro para viver, presos em um mundo pequeno, só podem contar com seus telefones e computadores, e sua energia não tem para onde ir, acabam ficando inquietos. Ele diz que mesmo depois de tantos conflitos entre eles não causam grandes problemas, enquanto na NAC geralmente ficam em silêncio e quando fazem algo, vira notícia. Ele diz a Ludin que ela precisa entender a diferença entre os dois primeiro e então será capaz de lidar com a turma muito melhor. Ludin concorda com Anne, e suas palavras fazem sentido para ela. Ele pergunta como ela deveria gerenciar a turma deles em uma situação como aquela. Ele diz a ela para não reprimir, pois os conflitos como aqueles só aumentarão no futuro. Ele diz a ela que nem todos valem a pena focar e que ela deveria se concentrar mais em coisas significativas. Ludin concorda com Anne, e suas palavras fazem sentido para ela. Ele diz a ela que eles estão sentados há muito tempo e que ela deveria direcionar sua energia para onde é necessária. Olhando para Anne, Ludin está falando consigo mesmo. Ela diz que ser orgulhoso sem força é arrogância, mas se perguntando o que acontece se alguém tem força. Ela diz que é ambiciosa, mas lhe falta a mentalidade de Anne. Para ela, ele realmente tem o capital para se orgulhar com auto-força e visão. No entanto, ela planeja se concentrar no que Anne disse e também pretende aprender com ele no futuro. Ela diz a ele que um dia o ultrapassará e será melhor que ele. Anne a provoca e deseja boa sorte a ela. Ela fica irritada novamente e pergunta o que ele quer dizer com aquele tom. Ela pergunta se ele a acalma como a uma criança. Anne se recusa. Enquanto isso, Yun vem correndo em direção a eles. Ela chama por Ludin e pergunta se ela está bem. Ela vê Ludin e Anne sentados juntos no banco, fica irritada e se pergunta por que estão sentados juntos. Yun se pergunta por que Anne não respondeu às suas mensagens. Ela acha que o motivo de ele estar com Ludin é ela. Ela pergunta a Ludin se ela está se sentindo melhor, e Ludin diz que a está procurando há muito tempo. Ludin joga o papel de lenço na lixeira, escondendo de Yun. Ela pede desculpas e diz a Yun que não estava olhando para o telefone. Ela pergunta se Yun quer ir ver o elefante. Anne, olhando para ambas, diz em sua mente que dizem que os homens gostam de garotas mais novas. Ele diz que ambas parecem jovens quando estão juntas. Yun pergunta a Anne se ele quer ir com elas ver o elefante. Ele não quer ir, já que Fai também está lá. Yun não recebe resposta, olha para trás para vê-lo e não encontra Anne em lugar nenhum. Ludin pega o telefone e liga para Anne. O telefone de Anne toca. É uma ligação de Ludin. Anne atende. Ludin pergunta com raiva onde ele está, e ele responde dizendo que tem alguns negócios inacabados para resolver. Ele pergunta se ela quer animá-lo, e Ludin diz que ninguém quer animá-lo e que ele deveria ir para o inferno. Yun pergunta a ela sobre o que ele disse na ligação. Ela também pergunta o que estava fazendo agora antes de sua chegada. Ludin diz a ela que ele estava apenas brincando. Ela diz a Yun que ele foi ao banheiro e que está deliberadamente tentando provocá-las. Anne envia uma foto para Yun de um macaco sentado no topo da rocha. Yun está no aeroporto e acha a foto enviada por Anne fofa. Ela diz a ele que também quer ir ao zoológico. Anne diz a ela que pode levá-la ao zoológico sempre que ela estiver livre. Ele diz a ela que também pode levá-la ao aquário. Yun responde que podem ir a qualquer lugar, ansiosa pelo inverno. Anne a chama de coelhinho fofo. Em um parque safari, alguns estudantes estão discutindo se devem ir a um restaurante de chá, um restaurante ocidental, fazer um churrasco ou comer hambúrgueres. Ludin se pergunta por que estão discutindo novamente. Anne fala alto, diz a todos como seria não ir a nenhum restaurante. Ele diz que deveriam ir para a Rua dos Petiscos, assim cada um conseguiria o que quer comer, e também poderiam fazer compras no caminho. Yun concorda, dizendo que seria bom se todos fizessem sua refeição. Outros estudantes também concordam com Anne, e todos vão para a Rua dos Petiscos. Yun pergunta a Anne se ele quer comer lula grelhada e pergunta ao vendedor o preço. Anne pensa se Yun é sempre tão honesta,
que isso custaria pelo menos $3 ou $400. Ian coloca uma faixa de cabelo no estilo de coelho e pergunta a Ann se ele gosta. Ann diz que são fofas, mas não são do seu estilo. Ann conta-lhe para procurar saques e Fai diz que fazer compras com aquelas garotas será mais interessante. Ian começa a pensar se deve ir às compras com Loen e Fai, então Ann ficaria sozinho. Além disso, ela não sabe o que aconteceu entre Loen na sua ausência e precisa aproveitar cada oportunidade e agir rapidamente. Ela rapidamente agarra o pulso dele e diz que ainda há muitos lugares que não visitaram. Ann e Ian estão passeando pelas ruas. Iam para em uma loja, um colar chama sua atenção. Ann lembra como ela recusou o mesmo colar em sua última vida e agora gosta do mesmo. Ann pergunta se ela gosta, e ela diz que sim. Ela pede para entrar na loja com ela. Ann lembra que em sua vida passada estava cheio de amor e comprou esse colar para ela, embora não o tenha visto usando desde que o deu a ela. Ele não está mais interessado nela, mas ela se apaixonou por esse colar que antes não gostava. Ann chama a cena de ridícula e engraçada. Pede ao vendedor para embrulhar e fazer a conta. Quer que seja seu elo especial para encerrar sua relação anterior. Ian pergunta a Ann se ele está comprando para ela. Ela diz que quer mostrar para F. Ann diz que, nesse caso, vai devolver, pois não quer mais problemas. Enquanto Ann está prestes a pagar pelo colar, os gráficos aparecem novamente. Ele se pergunta se é um brinde. Os gráficos mostram uma guia para animais de estimação, dizendo que se colocarem um gato ou cachorro, pode levá-los para brincar com segurança, mostrando efeitos de obediência e felicidade acima de 50. Ann comenta que seria uma ferramenta mágica se usada para criar os keys. Ian pergunta a Ann se ele pode ajudá-la a colocar o colar, ele concorda. Enquanto ele tenta prender o colar, os colegas olham de fora da loja com os rostos no vidro, especialmente Loen, que fica sem palavras. Ann olha para fora e vê Loen lá, olhando através do vidro para ele e ele se pergunta de onde ela veio e de repente percebe a situação e entra em pânico. Ele se pergunta por que está se sentindo culpado, afinal, só ajudou Ian a colocar o colar. Ann se acalma. E isso é o que ele quer. Segundo ele, seu amor florescerá online. Ele diz que, online, o contraste não é tão forte. Ele se pergunta como pode fazer Loen se abrir para ele online e se aproxima dela e de Fai. Fai diz que é hora de se reunir e pergunta a Ann se ela e Loen estão atrapalhando. Ian nega e diz que estão prestes a procurá-los. A multidão está irritada. Ping diz que, como todos estão ali, devem voltar rapidamente. Loen diz a todos para acordarem e anuncia que a atividade está encerrada, pois está ficando tarde. Ping pergunta a um dos colegas se ele está voltando. Uma garota diz que acha que se divertiu muito hoje, e Ping responde dizendo para voltar na próxima vez, pois terão mais chances. Ann fala consigo mesmo, dizendo que não haverá próxima vez. Em sua vida passada, a turma de finanças não organizou nada assim até a formatura. Ele lembra de como disse a Loen que a vida é uma jornada da solidão para a beleza e que a maioria das pessoas são apenas passantes. Ele se lembra de que essas palavras são para ele também, dizendo que não precisa deixar alguns passantes o afetarem. Ele também diz que não pode brincar com os idiotas, lembrando a si mesmo de que é mais importante iniciar um negócio e ganhar dinheiro. Depois de um tempo, Ann estica as costas em seu quarto, sente-se mais confortável, abre o laptop e lê uma mensagem de Little Cucumber, autora do romance. Ela agradece o apoio e incentivo de Ann. Ann olha para o número e diz a si mesmo que seu parceiro de negócios está aqui. Ao mesmo tempo, Little Cucumber, Loen, está subindo na cama de seu quarto. Ela recebe uma notificação em seu telefone e, ao abri-la, é um pedido de amizade de alguém chamado Han. É Ann, que se apresenta como Han para Cumber e pede para adicioná-lo como amigo. Loen aceita o pedido e se pergunta se deveria mandar um oi ou ligar para ele. Ann também a recompensa com presentes caros, e quando Loen descobre, joga o telefone de excitação. No entanto, ambos continuam conversando. Ann, que é Ann secretamente, envia algumas mensagens dizendo que está empolgado por adicionar sua autora favorita. Ele pergunta sobre os planos dela para publicar um novo livro e também diz que gosta do estilo dela. Loen agradece pelo apoio e diz que sente que há muitos erros e problemas na escrita, que ela não consegue listar todos. Ann, sentado em sua cadeira e olhando para a tela, acha o estilo de escrita de Loen único. Ele menciona que se ela usar muita força nesse hábito de escrita, se tornará um casco vazio que parecerá bom, mas não terá conteúdo. Ele diz que ela presta muita atenção ao estilo de escrita e ignora as coisas mais importantes, que são enredo, configurações e lógica. Como ele planeja cooperar com ela no futuro, não pode elogiá-la o tempo todo. Ele planeja fazer perguntas e elogios, pois acredita que ela precisa dessa conversa agora. Ele envia uma mensagem informando que, embora suas condições atuais sejam boas, há alguns problemas sutis no enredo de Pequena Chuva e Geada, um dos seus romances. Ele também diz que suas habilidades estão um pouco imaturas. Loen olha para a mensagem e fica surpresa ao ver que ele apontou seus erros exatamente como ela esperava de seus fãs. Ela está feliz com o fato de ele estar lendo o romance seriamente. Ela pede para ele explicar os problemas do ponto de vista do leitor e como ela pode corrigi-los. Ann sorri e se pergunta se ela está mentalmente doente ou algo assim. Ele diz que se fosse um fã analisando os problemas, para que serviriam os profissionais? Ele se autodenomina um especialista com mais de 10 anos de leitura intensiva no nível 3 de habilidades de escrita e conhecimento literário. Ele a chama de sortuda,
pois é um especialista, e começa a enviar mensagens detalhadas. Ele pede a ela para deixar de lado o clichê do enredo, personagens e ritmo. Ele acha que o maior dilema dela pode ser devido à acumulação insuficiente de bom senso e experiência de vida. Como resultado, ela não consegue escrever a história que deseja. A história que ela quer contar é muito grande, mas se ela não conseguir preenchê-la, será um casco vazio. Nos detalhes apropriados e no conteúdo apropriado, toda a história parecerá desajeitada, e tal frivolidade dará aos leitores uma sensação de dificuldade. Ele também menciona que ela tem uma espiritualidade restrita e que pode escrever o que quiser. Ele diz a ela que esse tipo de romance não é ruim, mas esse estilo tem um limiar de leitura mais alto para os leitores do que um artigo online comum. Ele diz a ela que apenas quando ela encontrar alguém que entenda, poderá sentir sua qualidade, e isso faz com que o conteúdo de seu romance seja pobre. Ludin percebe que cada palavra é verdadeira e correta. Ela se pergunta se encontrou sua alma gêmea. Ela agradece a ele e diz o quão incrível ele é, elogiando suas habilidades de análise, e pede conselhos sobre como mudar. Enquanto ouve, Han fica impressionado e planeja começar uma cooperação feliz com ela. Enquanto isso, Yun e Ludin estão em seu quarto. Yun está se preparando para dormir e pergunta a Ludin se ela vai dormir. Ludin diz a ela para ir primeiro e que ela vai dormir em breve. Han, disfarçado de Han, ainda está conversando com ela. Ele diz que a falta de experiência dela é o maior problema por enquanto, mas é um problema a curto prazo. Ele aconselha a evitar temas semelhantes e a escrever histórias que ela possa lidar por enquanto. Ele diz a ela para aproveitar suas habilidades de escrita e construir lentamente uma base de fãs. Ele pergunta sobre o gênero com o qual ela se sente mais confortável para escrever. Ela responde dizendo que é melhor escrever os detalhes de certas cenas, mencionando o aguçado senso das mulheres para mudanças físicas e mentais. Han cospe seu café de surpresa e questiona se não é apenas uma cena apaixonada. Ele diz que esse tipo de contato só pode ser considerado como embelezamento. Enquanto isso, Yun se pergunta com quem Ludin está falando com tanta empolgação. Han diz a Ludin que gosta de escrever romances e pergunta se ela planeja seguir essa carreira no futuro. Ludin diz que gosta de escrever romances, mas no fundo ela sabe que é uma mentira e que não tem outra escolha. Han pensa em Ludin e diz que ela tem uma personalidade muito arrogante. Ele sugere que ela comece seu próprio negócio ou se case com uma boa família. Ele lembra de uma vez em que ela brincou sobre querer ser modelo, mas Han desistiu dessa situação por ser desconfortável para ele lidar. Segundo ele, a melhor solução para ela é continuar escrevendo romances no momento. Ele diz a Ludin que tem uma ideia e fala sobre escrever um livro antitradicional sobre um presidente sádico e dominador. Após contar a história, ele pergunta sua opinião. Ludin fica sem palavras e não diz nada. No entanto, no dia seguinte, Han está ao vivo com um livro chamado Aplicações Básicas de Gerenciamento em suas mãos. Ele pensa em desbloquear outra habilidade de memória fotográfica. Ele olha para Ludin, que está lutando para alcançar um livro alto na prateleira. Han a cumprimenta, deseja-lhe boas festas, pega o livro para ela e pergunta se ela quer escrever um romance. Ela responde que Han disse a ela para se concentrar mais em si mesma e acha que seria bom desenvolver mais hobbies. Han diz a ela que romances bem escritos ganham muito dinheiro e lamenta não ser bom em escrever, senão teria tentado. Ludin agradece por ajudá-la a pegar o livro e diz que tem algo mais a fazer, então sairá primeiro. No dia seguinte, Ludin se senta à mesa, puxa a cadeira para fora e coloca o livro na mesa. Ela começa a conversar com-o novamente, apreciando a ideia da história que ele apresentou na noite anterior. Ele pede a ela para cooperar com ele. Ludin não entende bem a oferta e pede para ele explicar. Han diz que, embora possa ter ideias, não consegue escrever um romance orientado para mulheres. Ele menciona que, se não escrever essas ideias, sentirá que será um desperdício. Ele diz que pode contratar alguém para polir e refinar o primeiro rascunho. Ele oferece duas opções para Ludin. A primeira é pagar a ela 20.000 wins por mês como taxa de finalização para 1.000 palavras, garantindo o pagamento pontual, independentemente do conteúdo. A segunda opção é dividida em duas, onde ela pode incluir um terço de todos os ganhos de assinaturas, gorjetas, direitos autorais, etc., se tiver confiança na cooperação deles. Ludin pede um tempo para pensar, e Han concorda, dizendo que organizará os 3 primeiros capítulos e o esboço para que ela possa ler e tomar uma decisão final. Depois de ler, Ludin entra em profunda reflexão, ponderando se deve arriscar. Han, disfarçado de Han, concorda e diz que organizará os 3 primeiros capítulos e o esboço para que ela possa ler e tomar uma decisão final. Depois de ler, Ludin entra em profunda reflexão, ponderando se deve arriscar. Enquanto ela pensa, Han também está falando consigo mesmo, mencionando que o esboço que ele quer dar a Ludin é uma joia das gerações futuras, chamada A Heroína que Persegue Seu Marido no Crematório. Ele diz que os vídeos femininos são apenas um teste para descobrir se será um sucesso ou um fracasso. Ele lembra a si mesmo para aproveitar todas as oportunidades para ganhar dinheiro e atualizar o sistema, já que ainda há muitas coisas a fazer no futuro.